Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, senhoras e senhores presentes, eu, Maria Estrela, eu, Clarice, nós, adolescentes e jovens de diferentes partes do Brasil, nos unimos para ecoar as vozes de milhares que ainda enfrentam desafios imensos em nosso país. Esse manifesto não é apenas um apelo, é um rompimento. Queremos romper um pacto social que silencia crianças e jovens em todas as esferas da vida pública e privada, perpetuando um abismo entre nossas demandas e implementação de nossos direitos. Quantas crianças e jovens serão, de fato, prioridade? Não há mais tempo para falar de nós como futuro. Somos o agora. Vivemos as consequências dos descuidos da geração atual, como com a terra, as águas, as matas, o céu. Nas vésperas da COP30, nossas gerações estão no centro do debate para lembrar que sem planeta não há direitos. Há 35 anos, o mundo deu um passo histórico ao adotar a Convenção sobre os Direitos da Criança, reafirmando o compromisso global com o bem-estar e a proteção das gerações futuras. No Brasil, este marco inspirou avanços significativos. Ampliamos o acesso à educação, reduzimos o analfabetismo, fortalecemos os sistemas de saúde infantil e criamos políticas públicas que combateram o trabalho infantil e as violências. O Estatuto da Criança e do Adolescente consolidou muitas dessas conquistas, mas a realidade ainda está longe de ser o suficiente. Milhões de crianças vivem em condições que violam os direitos previstos na Convenção. Crianças indígenas e quilombolas enfrentam a invasão de terras, o avanço de atividades predatórias, como mineração e desmatamento, e a ausência de políticas públicas eficazes. Essas práticas resultam em deslocamento forçado, perda de identidade cultural e violação de direitos fundamentais, como acesso à saúde e à educação. A destruição dos territórios tradicionais não é apenas uma afronta aos direitos humanos, mas também um golpe à biodiversidade e ao combate às mudanças climáticas, comprometendo o futuro de gerações inteiras. Como podemos falar de um futuro sustentável quando suas culturas, suas vidas e seus direitos são negligenciados? É urgente proteger essas crianças, assegurar a demarcação de terras e a implementação de políticas que respeitem suas tradições e garantam seu desenvolvimento integral. Não podemos ignorar as meninas e jovens mulheres que enfrentam múltiplas formas de violência e exclusão. A perpetuação do patriarcado e de outras opressões mantém vulnerabilidades históricas que afetam meninas e jovens mulheres em zonas urbanas e rurais. Elas enfrentam violências físicas, sexuais, patrimoniais, morais e psicológicas diariamente. É necessário reforçar o compromisso dos poderes públicos e da sociedade civil para combater essas violências de forma eficaz. Além disso, em um país marcado pelo racismo ambiental, as políticas públicas precisam garantir não apenas a sobrevivência, mas a dignidade dessas jovens. Programas de saúde menstrual devem ser ampliados, especialmente nas escolas e em medida socioeducativa. Jovens mães precisam de assistência adequada. E as meninas precisam de acesso à educação sexual e capacitação profissional. Não é possível pensar ou formular políticas ambientais para a justiça climática e transição energética justa sem a presença de meninas e jovens mulheres, crianças e adolescentes. Essas políticas devem incluir a diversidade de meninas e jovens mulheres dos interiores, centros urbanos, comunidades e povos tradicionais, migrantes e refugiadas, considerando raça, sexualidade, diversidade cultural e territorial.
E a juventude negra, historicamente marginalizada, ela vive com medo diário de sair de casa e não voltar mais. Jovens negros das favelas, periferias e territórios de comunidades tradicionais enfrentam não apenas a violência policial, mas também o abandono do Estado. Como garantir a saúde mental de jovens que têm medo de sonhar? Quantos corpos negros precisarão ser mortos para que o Brasil reconheça sua história e valorize sua ancestralidade? É urgente cobrar a implementação da educação para as relações étnico-raciais nas escolas e nas esferas institucionais e promover treinamentos antirracistas obrigatórios nas polícias e em todos os estados. Não aguentamos mais ser mortos às escondidas e os nossos assassinos não serem julgados e punidos pelos seus crimes com o vigor da lei. Câmera nos uniformes policiais e a efetivação de políticas de equidade racial são passos que não podem ser mais adiados. A juventude negra quer viver. Quantas crianças e jovens LGBT+, precisarão sofrer para que os órgãos públicos cumpram seu papel? No Brasil, onde tantas vidas são marcadas por violências sistemáticas, é urgente desburocratizar os acessos aos direitos básicos, especialmente para as pessoas trans, que enfrentam barreiras ainda mais severas na busca por reconhecimento e proteção. Garantir acesso à saúde através de um processo transexualizador gratuito e de qualidade, por meio de uma equipe multidisciplinar especializada. A burocracia, que deveria organizar os processos, muitas vezes se torna um muro, que impede o acesso à saúde, à educação inclusiva e à justiça. Precisamos de políticas que sejam ágeis, acolhedoras e eficientes. Para além disso, a exploração sexual infantil continua a destruir vidas. Enquanto o Estado falha em proteger as mais vulneráveis. Quantas meninas, meninos e crianças trans ainda serão expostos à situação de abuso antes que as estruturas responsáveis intervenham com firmeza e humanidade? O enfrentamento a essas manifestações exige mais do que discursos. Demanda ação concreta e investimentos em prevenção, acolhimento e responsabilização. A educação sexual, frequentemente alvo de desinformação e ataques, é uma das ferramentas mais poderosas para proteger crianças e jovens. Não se trata de estimular a sexualidade precoce, como muitos argumentam, mas de empoderar os jovens com conhecimento, ajudando-os a identificar abusos, respeitando seus corpos e os outros, e compreendendo a diversidade que compõe a sociedade. Em um Brasil que viola tantos direitos LGBT+, quem tem direito de ser criança e de ser jovem? Todos merecem viver sem medo, protegidos de abuso e discriminações, sem precisar nos esconder. Por fim, reafirmamos a importância da participação de crianças e adolescentes nos espaços públicos e de tomadas de decisão, nos âmbitos dos poderes executivos e legislativos, especialmente em órgãos que atuam com as questões climáticas. Em 35 anos de convenção, aprendemos que nossas vozes podem e devem ser ouvidas. É hora de fortalecer os conselhos de participação de adolescentes em espaços de poder, garantindo que sejam espaços legítimos, seguros e com linguagem acessível para a implementação de políticas públicas. Grêmios escolares devem ser incentivados e apoiados como ferramenta fundamental para a construção de uma cidadania ativa e transformadora. E a lei do Grêmio Livre precisa ser fortalecida. O Ministério da Educação deve assegurar que os currículos escolares incluam a formação política cidadã, enquanto as secretarias estaduais e municipais de educação precisam garantir que todas as escolas sejam espaços de organização e participação infanto-juvenil.
Excelentíssimas senadoras, excelentíssimos senadores, senhoras e senhores, o futuro do Brasil depende de um presente que respeite, valorize e invista em suas crianças e adolescentes. Este manifesto é um chamado à ação. É a lembrança de que a infância e a juventude são o coração da nossa nação e que seu bem-estar deve ser prioridade máxima. Não queremos promessas, queremos mudanças reais. O Brasil pode ser um exemplo para o mundo, um país onde nenhuma criança ou jovem tenha seus direitos negados. Que esse manifesto seja o início de um compromisso coletivo para transformar desafios em conquistas e assegurar um futuro digno para todas as crianças e adolescentes. Por nós, por nossas comunidades, por nossas crianças, adolescentes e juventude, pelo Brasil.